Fala pessoal, Felipe Regato aqui, especialista em investimentos online em futebol. Sejam todos muito bem-vindos aí a mais um vídeo em que nós vamos estar dando sequência aí no nosso projeto de fazer algumas análises de jogos aí, tá? Então separei alguns jogos da Libertadores e da Champions League para a gente fazer uma análise, lembrando que não é um vídeo de palpites, tá? É um vídeo de criação de alguns cenários para que a gente possa trabalhar de uma maneira panther aí, seja no pré-live ou seja até mesmo aí com o jogo rolando, beleza? Então, tivemos aí o primeiro vídeo nessa segunda-feira, acho que a análise foi bem feita, bateu aquilo que eu aguardava, aquilo que eu esperava na maior parte dos jogos aí, né? Sevilha perdendo o jogo, eu falei que eu não gostava daquela odd de 1,61. Depois falamos também aí sobre o campeonato alemão, né? Em que nós tivemos o ambas marcam batendo, eu comentei lá também. E só não tivemos mais gols no jogo do campeonato alemão, porque realmente foi um festival de gol perdido para os dois lados, né? Então tivemos aí pelo menos 5, 6 chances claríssimas de gols perdidos, tá? Então bateu, acho que a análise foi legal também. E o jogo aí do Burnley e o West Ham, né? Um jogo bem equilibrado, jogo 2-1 para o West Ham, um jogo bacana, né? E com as suas dificuldades, acho que também a nossa análise foi bem coerente para esse jogo. Tá? Então, antes de mais nada, claro, se você não é inscrito aqui, cara, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, ajuda o nosso canal a crescer, para que a gente possa estar se motivando e cada dia mais trazendo conteúdos aí relevantes para vocês, tá? Para ajudar vocês a criarem cenários e a trabalhar, talvez, aí de uma melhor forma os jogos que vocês pretendem trabalhar, aqueles principais jogos, né, que são os jogos que a gente sabe que a maioria acaba aí apostando. Beleza, pessoal? Então, vamos aí para os jogos que eu separei. O primeiro jogo que eu quero comentar com vocês é o jogo da Libertadores entre LDU de Quito e Flamengo, né? Cotações aí relativamente equilibradas, né? Com o Flamengo com um leve favoritismo. Acho que pelo time que o Flamengo tem, pelos jogadores que o Flamengo tem, é por isso que as casas estão dando esse leve favoritismo aí. Porém, a gente não pode esquecer, né, que a LDU tem um grande jogador a seu favor, que é a altitude, né? E aí complica demais. Então, esses jogos na altitude são realmente muito complicados. É difícil da gente mensurar, né, como que o Flamengo vai reagir a jogar numa altitude, sendo que a LDU já está acostumada com esse cenário, né? E a gente sabe que muitos times, quando vão para altitude, sentem demais. O próprio Inter, né, foi encarar lá o Always Red pela primeira rodada da Libertadores, tomou um chacoalho 2-0 fora o baile, né? Então, assim, é muito difícil a gente mensurar esse fator altitude. Então, por isso, pessoal, eu vejo aqui um cenário para a gente não fazer nada no pré-live. Nós temos aqui duas equipes, né, que, inclusive, ó, se a gente analisar aqui, ó, 2019, a LDU venceu o Flamengo jogando lá na altitude, tá? Então, ficar de olho nisso. LDU que vem aí de uma vitória contra o Vélez, 3-1, jogando em casa, talvez o fator altitude tenha ajudado bastante, empatou com o União La Calera, e o Flamengo, 2 vitórias em 2 jogos, líder aí do seu grupo, LDU que vem na segunda colocação. Jogo importante para ambas as equipes, vejo que um empate para o Flamengo aqui não é um resultado ruim, não, né? Porque empatar com a LDU jogando na altitude, eu considero um bom resultado, até mesmo porque o Flamengo se mantém aí como o líder do grupo, né? E para a LDU também não é algo muito ruim. Ruim, não um empate com o Flamengo, haja vista que o Flamengo, sem sombra de dúvidas, em termos de elenco, é a melhor equipe aí do grupo, tá? Vejo que podemos ter um jogo legal, talvez para o mercado de gols, tendo em vista que o Flamengo está tomando muito gol, né? Então tomou 2 gols do Vélez, tomou gol do União La Calera, né? Então o Flamengo tem tomado muitos gols e a LDU pode dar uma forçadinha aí para arrancar um gol e tem condições de fazer isso, tá? E também o Flamengo totais condições de marcar aí contra a LDU, mesmo jogando fora de casa, jogando na altitude. Então vejo que a gente pode ter um jogo interessante para gols, mas eu não faço nada no pré-live, né? Eu prefiro, de fato, esperar que o jogo comece e alguma oportunidade surja, como, por exemplo, né, uma das equipes acabar tomando o primeiro gol, né, seja o Flamengo abrindo o placar ou a LDU abrindo o placar, e o time adversário correndo atrás aí para buscar o resultado,
pode nos dar espaços para pegar gols ao vivo, né? Então, acredito que a melhor coisa é esperar por alguma oportunidade ao vivo. O mais 2,5 gols pagando 1,80, né? Então, uma cotação relativamente boa, tá? Mas eu não faço essa entrada pré-live, eu prefiro esperar o jogo começar e surgir uma oportunidade. Como eu falei, não vou para nenhuma das equipes, a não ser que ao vivo a gente veja que uma delas está com uma ampla superioridade, dominando de fato o jogo, e aí a gente pode até tentar buscar um handicap asiático 0 nessa equipe, o que nos dá uma segurança maior aí em termos de aposta, tá? Melhor coisa então para esse jogo, espero live para a gente pegar alguma oportunidade ao vivo, principalmente de gols após sair o gol para uma das equipes aí, beleza? Segundo jogo que nós temos aqui é o jogo entre Atlético Mineiro e Cerro Porteño, né? Atlético Mineiro que vem aí de uma vitória e um empate, né? Empatou contra o Deportivo Laguaira e depois ganhou do América de Cali, ganhou sofrido, fez 2-0 no segundo tempo, depois tomou 2-1 e tomou um calor até o final do jogo, né? Parecia que era o América de Cali que jogava em casa, ao passo que o Cerro Porteño empatou com o Laguaira jogando em casa e venceu fora o América de Cali, né? Então, acredito num jogo muito equilibrado, acredito que podemos ter um jogo equilibrado sim, as duas equipes com o mesmo número de pontos. Essa cotação aqui em torno de 1,44 aqui para o Atlético Mineiro não me agrada nada, mesmo o Atlético Mineiro jogando em casa. É uma equipe que tem um bom volume de jogo, mas que peca muito na finalização. Então, assim, pré-live eu não faço nada nesse jogo, eu só entro, por exemplo, a favor do Atlético Mineiro, se de fato eu ver que a superioridade está muito grande, o domínio está muito grande, o Atlético Mineiro está de fato criando muitas chances e não dando espaço para o Cerro Porteño, mas eu vejo essa zaga do Atlético Mineiro, a parte defensiva do Atlético Mineiro, deixando um pouco a desejar. Cotação do mercado de gols aqui interessante, né? Interessante essa cotação do mercado de gols, 1,90. Com alguns minutos de jogo aí, o mercado de gols já vai dar uma boa de uma valorizada. Lembrando, pessoal, que eu estou gravando esse vídeo aqui e eu ainda não tenho mais linhas disponíveis, né? Então, com uma certa antecedência, acredito que mais próximo do jogo abrirão mais linhas, mercado de ambas, outras linhas de gols asiáticos, né? Então, mas pelo 2,5 aqui a gente consegue ver uma tendência, tá? E a gente vê uma tendência que se espera um jogo talvez um pouco under. Esse 2,5 aqui, eu não pego ele pré-live, porém, é um jogo que talvez seja interessante para a gente buscar alguns gols aí ao vivo e talvez entrar a favor do Atlético Mineiro, na vitória do Atlético Mineiro, se de fato tiver muito superior. Mas o Cerro é uma equipe tradicional, é uma equipe chata, é uma equipe que muitas vezes complica jogos, né, que tem uma tradição muito forte de Libertadores. Então, assim, muito cuidado para quem vai fechar o olho aí e se apaixonar nessa entrada a favor do Atlético, tá? Eu tomaria um bom cuidado e, de fato, levaria para o ao vivo para ver se o Atlético Mineiro vai fazer por merecer essa entrada. Beleza? Eu entrei no handicap asiático -1 do Atlético Mineiro no jogo passado e passei um calor até o final do jogo. Então, olhos atentos aí com esse jogo do Atlético Mineiro. Se você está pensando em entrar a favor dele, aguarda uns minutinhos, leva para o ao vivo, que é a melhor coisa. Beleza? Depois, pessoal, vamos lá. Jogo entre Santos e The Strongest. Jogo dos dois desesperados aqui do grupo. Perderam os dois jogos, né? Perdeu para o Barcelona de Guayaquil e também perdeu aí depois para o Boca, né? E o The Strongest é a mesma coisa, né? Perdeu para o Boca e depois perdeu aí para o Barcelona. Então, assim, cara, jogo dos desesperados aqui. Eu acredito que nesse grupo vai passar Barcelona e Boca Juniors. Não vejo outro cenário. O time do Santos está deixando demais a desejar. E a cotação do Santos para vencer esse jogo aqui, 1,16. Não me agrada. Muito difícil fazer alguma coisa. A gente sabe que esses times bolivianos são de fato muito ruins, né? Deixam muito a desejar, principalmente, né, jogando fora de casa. Até quando eles jogam na Bolívia, eles conseguem dar uma complicada por causa da altitude, mas jogando fora de casa, esses times bolivianos são muito ruins. Agora, pegar 1,16 no Santos é muito difícil. Você, para ter uma cotação legal aqui, você vai ter que esticar muito um handicap asiático negativo para o Santos, e eu não tenho essa confiança no Santos, tá? Eu não tenho essa confiança no Santos. Mercado de mais 2,5 pagando 1,55, até porque o mercado talvez espere aí que o Santos meta uma goleada, né? Até pela própria cotação que está sendo oferecida para o Santos. Cara, jogo que eu vou ficar de fora e
talvez, se eu assistir esse jogo, se acontecer alguma coisa aí ao vivo, eu tente buscar uma oportunidade, por exemplo, o Santos sair perdendo para o The Strongest e depois começar a pressionar bastante, alguma coisa assim, mas jogo para ficar de fora, jogo talvez seja um dos piores jogos aí dessa rodada, beleza? E agora vem aquele que talvez para mim seja o melhor jogo para a gente tentar já buscar alguma coisa pré-live, que é o jogo entre União La Calera e Vélez. Duas equipes, né, que não começaram bem, então o União La Calera empatou com a LDU e depois perdeu para o Flamengo, e o Vélez vem de 2 derrotas. Jogo importantíssimo para as duas equipes, né? É um jogo que, sem dúvida, as duas equipes vão buscar a vitória, jogam sem essa questão de altitude, então é jogo limpo, né? E, cara, as duas equipes precisando de mais vencer, o empate aqui não interessa para ninguém, tá? Então, vejo que podemos ter um jogo bastante aberto, favoritismo aí para o Vélez, mas esse time do União La Calera não é bobo, tá? Esse time do União La Calera não é um time bobo. Poderia muito bem ter ganhado a LDU de Quito lá no Chile, poderia ter ganhado. Eu assisti um bom pedaço do jogo ali, e o União La Calera por muitos momentos foi melhor, teve as melhores chances, tá? Então, assim, não é um time bobo, não. Esse favoritismo do Vélez talvez esteja até um pouco exagerado, talvez pelo peso da camisa, por ser um time argentino, mas eu acho que deveria estar um pouco mais equilibrado essas odds. Mas, independente disso, tá? Eu vejo um cenário de jogo muito interessante para o mercado de gols, tá? Primeiro jogo aqui, 2-2 entre União La Calera e LDU, depois 4-1 Flamengo, depois aqui a gente viu 3-1 Vélez contra 3-1 para a LDU contra o Vélez e 3-2 Flamengo contra o Vélez. Então, equipes que marcam e sofrem muitos gols e que, como eu falei, não vão fazer jogo de comadre. As duas equipes precisam da vitória. Cara, jogo para gols, né? Jogo para gols. Não tenho a cotação ainda do ambas marcam, que é o mercado que mais me agrada para esse jogo. É um ambas. Eu acredito que vai estar acima de 1,6 pela cotação do 2,5, né, que nesse momento aqui está 1,72. O próprio over 2,5 pode ser uma boa aposta para esse jogo, já no pré-live. E eu acredito que o ambas aqui vai abrir na casa de 1,61, 1,62, acredito que seja por aí. E vejo com muito bons olhos para esse jogo, porque, como eu falei, as duas equipes vão buscar vitória e a partir do momento que sair um gol para um dos lados aí, vai ser uma correria. Então, jogo para gols aí entre União La Calera e o Vélez, tá? Lembrando, pessoal, isso aqui é uma análise que a gente faz, muitas vezes não bate, né? A gente toma green, toma red, mas é sempre o cenário do jogo. Então, muitas vezes pode ser que não bata, mas o jogo foi extremamente aberto, como, por exemplo, o jogo do Mais contra o Hertha, que nós falamos ontem lá, né? Cara, um jogo que foi 1-1, bateu o nosso ambas, que eu até comentei no vídeo, mas enfim, poderia ter tido muito mais gols. Perderam muitos gols, aí eu não tenho o que fazer, né? A gente não tem o que fazer, a gente não está lá dentro jogando pelos jogadores. Mas agora a gente cria o cenário aqui e eu acredito que esse jogo vai ser bem movimentado. Beleza? Passamos aqui então para Manchester City e PSG, jogo que eu vejo com muito bons olhos o mercado de gols. Por quê? Porque nós temos um PSG que não tem para onde correr, vai ter que se expor, né? Para o PSG sair perdendo de 1-0 ou abrir o marcador primeiro, não muda muita coisa no sentido de que precisa fazer 2 gols, né? Então o PSG não pode se dar o luxo de ficar esperando o segundo tempo para aí sim começar a se expor mais, né? O PSG vai precisar se expor sim para tentar fazer o seu gol e depois fazer o segundo gol ainda, e pode dar muito espaço para a excelente equipe do Manchester City. Então eu vejo com muito bons olhos o mercado de gols para esse jogo, tá? Porque mesmo que o City saia na frente, cara, o PSG vai ter que fazer a correria, vai ter que botar os seus 2 gols, independente de qualquer coisa. Então, assim, jogo que eu vejo com muito bons olhos, o mercado de gols, tá? Mercado de gols, temos aí um City bem favorito para vencer, 1,67, mas eu prefiro esperar o jogo começar, porque o PSG pode começar muito bem, como começou o jogo anterior, e aí essa cotação de 1,67 aqui, para mim, não acaba tendo valor, tá? Então é sempre bom, principalmente num jogo que tem uma qualidade como essa, a gente esperar para ver como que o jogo vai começar, né? E aí sim a gente tomar uma decisão, porque muitas vezes o camarada se emociona, o City ganhou o primeiro jogo, aí o cara pensa, o PSG vai se expor e o City vai matar o jogo no contra-ataque, por exemplo, né? E
a gente vê aí muitas vezes um PSG iniciando um jogo bem melhor. Então, cara, melhor coisa, espera com calma, paciência, e aí você toma a sua melhor decisão ao vivo com a bola rolando, tá? 1.67 pré-live não me agrada, porque o PSG tem qualidade e pode sim surpreender, principalmente no primeiro tempo, como fez no jogo lá em Paris. Beleza? É isso aí, galera. Então, essas foram as análises aí para nossa terça-feira. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Valeu!